conforme prometido, eu trouxe hoje a Cíntia Alves, psicóloga, para fazer um bate-papo com a gente a respeito dos medos e angústias que os celíacos acabam tendo no momento que descobrem a doença. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com você, com os seus seguidores, para a gente discutir um assunto tão importante quanto esse. O que a gente precisa é se habituar com a ideia de que a doença celíaca faz parte da vida e que essa vida pode ser feliz. Obrigada, Cíntia, por vir. E eu acabei identificando, assim, 4 pontos de todas as mensagens que eu acabei recebendo. E a gente vai falando pontualmente sobre eles e a Cíntia vai nos dando dicas e nos ensinando como podemos viver melhor com essas situações. O primeiro ponto que eu identifiquei foi o fato que as pessoas acabam sofrendo e tendo alguns problemas com famílias e amigos que não entendem sobre a doença e a gravidade que ela acaba tomando, se a pessoa acaba se contaminando com glúten ou comendo algum alimento. Qual dica você daria para as pessoas conseguirem ter um bom relacionamento com os familiares, com os amigos, a ponto de que eles consigam entender de fato que essa é uma doença grave que precisa ser respeitada? Acho que esse é um ponto importante, porque existe muito tabu em torno de questões que as pessoas não entendem ou não aceitam como doença e acabam colocando como frescura, acabam rotulando como bobagem e desqualificando o grau de seriedade, como você está trazendo aqui, trazendo outras complicações para a vida das pessoas. Então, acho que é uma conversa aberta, franca, em que as pessoas possam dizer sobre o que está acontecendo com um pouco mais de naturalidade, buscando identificar as pessoas com as quais elas vão poder contar, porque sem rede de apoio, sem a ajuda dos familiares e dos amigos, esse processo ele se torna um pouco mais desafiador. Nada que não seja possível, mas um pouco mais delicado, né? Então, acho que a primeira questão vem de você se aceitar, de você entender que você tem uma doença, que tem um manejo que pode ser um pouco mais difícil em princípio, mas que pode ser compartilhado com as outras pessoas que puderem apoiar. E aí falar sobre isso de uma maneira mais entristecida vai levar as pessoas a provavelmente terem um comportamento ou de negação, imagina, não é nada disso, ou de sentir pena e dó. Ai, que judiação, coitado, e agora? Como é que você vai fazer? Então, nenhum dos dois, embora naturais, vai nos ajudar nesse processo, né? Então, quanto mais aceitação a pessoa tiver no momento de falar sobre isso, melhor. Acho importante a gente parar para avaliar que o nosso olhar para isso passa também por compreender que todas as escolhas que nós fizemos até aqui, elas estão baseadas na apresentação que a gente teve desses alimentos. Então, os nossos hábitos alimentares, eles têm a ver com como é que a gente conheceu a vida, o mundo, os sabores, as memórias que a gente tem associadas ao que é prazeroso, ao que é desprazeroso, mas principalmente a um olhar apreciativo para aquilo que se tem acesso, né? Então, parece que não, mas o fato da pessoa se restringir ou sentir que há uma restrição para ela, automaticamente já traz para ela uma sensação de incômodo. Eu gostaria de mostrar para vocês, de alguma forma, que as restrições, elas existem em muitas áreas das nossas vidas. Elas não se referem especificamente aos alimentos, embora seja esse o nosso foco aqui. Eu quero lembrar a vocês que nós somos flexíveis, nós temos capacidade de adaptação a encontrar novos caminhos, a fazer novas escolhas. Então, a gente estava aqui numa conversinha de bastidor e a gente falou um pouquinho sobre como seria se a gente tivesse que visitar, sei lá, o Jardim do Éden novamente hoje. Será que a gente ia olhar direto para o fruto proibido? Ou a gente iria se abrir às outras opções e escolhas? Então, a gente tem uma questão cultural muito arraigada e de um sistema de crenças que domina mesmo os costumes da sociedade, que faz com que a gente lide mal com os limites, né? A gente não pode mais aceitar ou não, como se a gente fosse incapaz de tolerar a frustração. Então, o primeiro ponto somos capazes de nos adaptar a esta condição. Como toda adaptação,
isso pode ser algo que nos surpreenda e aí a gente fique feliz e se questione por que não fez isso antes, ou isso pode nos trazer frustração e a gente passar por um período de aceitação que a gente tenha que ceder um pouco a sensação de não ter prazer inicial ou imediatamente para alcançar esse prazer depois. Então, o universo ele é feito de infinitas possibilidades. A gente vai olhar somente para as restrições ou a gente vai procurar nesse universo abundante e diverso aquilo que não nos contamina, aquilo que não nos faz mal. Então, eu acho que antes de pensar na mudança de hábito, a gente tem que pensar que existe um porquê para aquele hábito estar lá. E que se desfazer desse hábito muitas vezes implica em contar com a compreensão da família. Não é raro eu receber pessoas que precisam fazer reeducação alimentar, muitas vezes em função da doença celíaca, às vezes por algum transtorno alimentar ou alguma outra patologia. E o enfrentamento principal tem a ver com convencer a família sobre isso, né? Então, a minha mãe vai ficar muito chateada se eu não puder me sentar à mesa e comer o alimento que ela preparou para todos. As pessoas não entendem porque durante tantos anos eu pude e de repente então não posso. E aí a memória afetiva associada a isso precisa ser desafiada e preservada, né? Então, sim, eu vivi momentos felizes, embora eu estivesse me contaminando sem saber, mas agora que eu sei, as pessoas que me amam vão ficar felizes naturalmente em saber que eu estou me preservando. O que a gente não pode é achar que as pessoas têm que cuidar disso pra gente. Se elas compreenderem, já é bastante. E eu acho que depois de que a gente consegue entender e aceitar a nossa doença, isso fica muito mais fácil passar para os outros, né? Eu acho que um dos pontos importantes que você falou é saber passar para os outros sem que eles realmente dê o valor, né, a importância realmente que a doença tem, e também sem aquele sentimento de dó e de pena, né? Porque se eles vão acabar sentindo isso se a gente também sentir dessa forma meio negativa sobre a doença, né? Então eu acho importante, até antes de achar que as outras pessoas precisam aceitar, nós temos que aceitar primeiro. Talvez aí esteja o erro, acaba que muitas pessoas têm esse erro, né? Acham que é a obrigação do outro aceitar, sendo que ainda não aceitou a sua própria doença. Né? Depois que ela tenha uma consciência total sobre a situação, ela consegue passar de forma mais clara, consegue provar assim, no dia a dia de como é fácil lidar, desde preparar uma marmita, desde levar um lanche para um evento, né? E mostrar para as pessoas que dá para viver de forma normal, né? Então, assim, é aquela coisa de você ir mostrando no dia a dia as suas ações, provando para os outros de que tá tudo bem. E é um olhar apreciativo, né? Então, eu tenho uma restrição, mas é uma restrição que eu gerencio. E que eu escolho o que colocar ali, né? No lanche que eu vou levar, na marmita que eu vou preparar. São coisas que eu estou optando. Então, é olhar para o que se tem e não para tudo o que não se tem, né? Então, a gente está habituado a dizer não para as coisas e a gente tem essa capacidade. Quantas vezes a gente deixou de fazer uma viagem, ou de estar em um evento, ou de adquirir algum bem, ou de fazer algo que gostaria muito. E sobrevivemos a isso, e muitas vezes até pensamos, nossa, que bom que aquilo não deu certo porque eu pude aprender com a experiência. Então, a gente tem essa capacidade de atribuir um sentido positivo para aquilo que nos acompanha. Mas a gente tem que entender que isso não nos define, né? Então, não é olhar para o não, é olhar para todos os outros sims. O quanto você diz sim para você, quando você diz não para esses alimentos, ou até para as pessoas que não se importam que você se sinta mal a troco delas se sentirem bem. Então, acho que esse primeiro tópico em que a gente fala da família, dos amigos e da autoaceitação passa por por esse viés, assim, né, de como é que eu vejo, como é que eu encaro e qual a importância que eu dou para as dificuldades que as pessoas vão ter com a minha adaptação. Legal. Bacana. Bom, vamos para o segundo tópico. Como lidar com o medo do pós-diagnóstico e que muitas pessoas acabam se auto-sabotando.
Então entra um pouco no que a gente estava falando agora, desde a pessoa que quando ela não aceita, quando ela acha que isso é uma situação muito difícil, ela acaba se excluindo de eventos importantes. Por exemplo, não vai num casamento de uma prima porque lá não vai ter nada para comer. Mas daí ela esquece que ela poderia fazer uma refeição antes ou levar um lanche. É trabalhoso? É, mas é um trabalho que você vai ter um bem-estar sem comparação lá no futuro, entendeu? Então, como que a gente pode aprender a lidar com, assim, nesse início, né? Quando a pessoa não estava acostumada a se preparar antigamente e agora com essa mudança que ela vai ter na vida. E sem deixar de fazer as coisas que ela fazia. Lógico que a restrição vai sempre existir com o alimento. Mas como que a gente consegue lidar com isso? Acho que o primeiro ponto, Ana, que você tocou, que eu acho que é interessante, é pensar nas oportunidades, nas possibilidades. Então, até o momento da descoberta da doença celíaca, a pessoa não precisava pensar sobre isso, mas muitas vezes ela também pode ter evitado compromissos ou pode ter rejeitado refeições porque já estava se sentindo mal e não sabia a causa. A diferença é que agora ela sabe, ela identifica e ela pode evitar. Isso é mágico, isso é incrível. Então, depende muito da pessoa olhar para cada uma das coisas que ela enxerga como barreira, como uma oportunidade de resolver aquilo. Então, bom, eu estou indo a um casamento. O jantar que vai ser servido não tem uma opção que seja específica para celíacos. Como é que eu resolvo? Eu faço a minha refeição antes de ir para a festa, para a cerimônia, eu preparo um lanche e levo, ou eu comunico para a pessoa que eu preciso. Conversa com os noivos Exato. e pede para eles elaborarem, né? Uma opção a mais, ou se tudo bem você levar uma opção e deixar lá para que na cozinha eles sirvam para você no momento do jantar, junto dos outros convidados, para que você possa estar à mesa junto deles e fazer a sua refeição. Então, é um olhar investigativo, curioso. Como é que eu resolvo? Eu quero estar nessa festa. O que eu posso fazer para viabilizar que eu esteja lá junto das pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho e aproveitar o momento? Então, é um olhar que busca resolver e não justificar, complicar ou dificultar a ida. Eu acho que, em princípio, é isso. É encontrar uma maneira de viabilizar aquilo que você quer viver. O terceiro ponto que eu identifiquei é que muitos pais acabam tendo dificuldade de explicar para a criança quando eles descobrem que o filho possui a doença. Então, como explicar para a criança que ela, a partir de agora ela não vai mais poder comer certo alimento e que mesmo o amiguinho dele comendo na escola, talvez, o amiguinho vai poder, mas ele não. Porque às vezes as crianças acabam tendo um pouco mais de dificuldade de entender a gravidade da doença, né? Então, como que a gente pode fazer? A gente precisa passar por um período em que a gente insira na mesa e nas refeições da família os alimentos que a criança pode, do que a criança possa se alimentar. E demonstrar gosto por isso, por essa experimentação. Talvez os alimentos naturalmente sem glúten, né? Que são muito vastos, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma lista longa, uma lista infelizmente. longa, Então, começar a trazer para a mesa da família as opções sem glúten para que essa criança faça uma iniciação, uma experimentação mais natural. Então, ela está vendo que as pessoas estão se alimentando daquelas opções, ela talvez até sinta falta de algo e a mãe, o pai, enfim, quem estiver responsável pela refeição vai dizer, olha, o que a gente tem para agora é isso. Então, antes de excluir totalmente, precisa de um processo de educação que não pareça excludente e traumático, ameaçador, porque esse é um processo grave, sério, mas que a criança precisa experimentar com um certo prazer e interesse. Então, tornar aquele momento da refeição prazeroso com outras opções que ela ainda não conheça, para depois comentar sobre outras pessoas que têm dificuldades em relação a perfumes, cheiros, texturas, falar de alergias e de outras restrições que as pessoas vão encontrando ao longo da vida e também de alimentação.
E aí dizer que todos ali da família estão investigando para ver se existe algo que eles não saibam que possa fazer mal e que precisa ser evitado. Para então daí dizer que alguns alimentos são nocivos e que a criança precisa se alimentar das outras opções para se sentir melhor e para ter saúde. E a criança passa até a ficar um pouco mais confortável, porque ela percebe que ela não é a única criança com problemas, né? Ou a única pessoa que não é só alimento. Exato, porque ela pode encontrar um amiguinho que tenha problema com outro tipo de alimento. Com lactose, por exemplo, ou com, realmente, que você falou, com perfume, ou tem um outro tipo de doença. Então ela consegue até ter uma visão mais ampla da vida, né? De que não é aquela bolha que ela está vivendo, né? Existem várias outras restrições no mundo e que tudo bem, tá todo mundo vivendo muito bem, né? A gente tem que tomar cuidado para ter a delicadeza na hora de conduzir esse processo, mas a gente precisa lembrar da capacidade que as crianças têm de interagir com as informações e as orientações que elas recebem. Então, em outros ambientes, muitas vezes no próprio condomínio, no clube, junto dos primos, dos irmãos ou na escola, a criança tem contato com outras crianças e outras pessoas que passam por situações difíceis e que compartilham com elas, né? Então, não é raro uma criança chegar do colégio e dizer: ai, hoje eu fiquei triste de saber que a fulaninha, a Gabriela, a Renata, enfim, o João ficou doente e não vai mais poder jogar bola e vai precisar fazer uma cirurgia, ou não pode mais comer omelete, ele adorava omelete. E por aí vai, eles têm isso no repertório deles, no dia a dia. E se eles aprenderem a lidar com isso com naturalidade, a forma com que eles vão comunicar para os colegas vai ser algo naturalmente mais fácil de aceitar e lidar, né? Então, eu acho que esse tom de primeiro incluir novos hábitos, depois substituir, depois excluir aquele que faz mal, seguindo esta ordem, tem uma chance maior de serem sustentáveis no longo prazo. Legal, bacana. Agora, o último ponto é como é possível mudar a nossa mente e reprogramar os nossos gostos. Então, por exemplo, eu gostava muito de comer pão francês. Daí eu me forcei a começar a gostar de outros tipos de pães, porque aquele pão francês que eu comia antigamente eu não posso mais. Mas como que isso pode entrar na nossa vida de forma mais suave, sem precisar ser essa briga diária até realmente mudar, até ter uma aceitação? Porque muitas vezes a gente acaba nem gostando tanto, mas a gente acaba aceitando pela situação. Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que lidar com limites é algo complicado para o ser humano. O ser humano sobreviveu e evoluiu na sua espécie justamente porque os limites eram ultrapassados. A questão é o que a gente entende por ultrapassar limite. Significa violar uma regra ou encontrar opções de adaptação. Uma das definições de inteligência fala justamente isso, né? Que o mais inteligente é aquele que consegue se adaptar às condições de sobrevivência. Então a gente tem isso instintivamente, a gente tem isso em uma memória genética que a gente não acessa, mas que de alguma maneira nos orienta para a busca de novos comportamentos. Então, quando você deixa de comer o pão francês, assim como muitos dos teus seguidores podem ter experimentado, passar a ter a restrição, a respeitar essa restrição, você precisou de um motivo muito forte e algo que venha de dentro, né? Em psicologia comportamental, a gente tem algo que a gente chama de locus de controle. Então, é interno ou externo. O que é o locus de controle interno? Quando você identifica um motivo que tem a ver com você mesma, com algum benefício que você vai alcançar ou algo que faça bem a você e que seja o suficientemente forte para que você busque aquela mudança. Então, isso significa que você não está muito preocupada se as pessoas vão aprovar, se elas estão observando, se você vai receber algo por isso, vinda do mundo externo, algum reconhecimento, alguma valorização.
o que vier é uma consequência, pode naturalmente agradar, mas não é isso que te move, né? Quem tem o locus de controle externo não só é regido pela motivação que vem do reconhecimento, como talvez de algo que tem a ver com preciso dar exemplo para minha família, para minha filha, para o meu irmão, preciso ser capaz de mostrar para eles que eu dou um jeito. Então, de alguma maneira isso é importante, mas os motivos que mais favorecem a mudança de hábitos são aqueles que são internos, são seus. Então, se você quer mudar por você mesma, o que é que pode te impedir? Se você quer mudar porque alguém está olhando, é muito simples saber o que vai te impedir. Basta essa pessoa olhar para o lado ou deixar de valorizar aquilo que você perde a sua motivação. Por isso que a gente tem que descondicionar. Isso é assim para a mudança de hábitos e para qualquer outro comportamento que a gente queira modificar na vida, que não só os restritos à alimentação. Então, o primeiro ponto é ter uma motivação interna, algo seu. O segundo ponto é saber exatamente o que você está buscando. Então, de uma forma específica, eu vou cortar todos os alimentos ou eu vou começar com um plano de restrição que privilegia uma classe de alimentos para depois chegar a outros e aí finalmente estar 100% livre disso. Então, você precisa enxergar o que você quer para perceber que existe um método que vai te facilitar isso. Então, ter um objetivo claro, a rede de apoio, porque se você precisa que as pessoas com quem você vive aceitem a sua mudança e elas boicotam ou têm dificuldades mesmo de compreender, enfim, isso pode ser um limitador importante, então a rede de apoio, e fazer as coisas de uma forma gradual e constante. Então a gente não precisa tirar da tomada, desplugar, porque você vai ter um estranhamento muito grande. E aquilo que é muito radical, a gente tem uma chance de recaída ainda maior, né? Eu acho que o grau de estresse também, né, fica super elevado, porque você estava acostumado a alguma coisa e você mudar tudo de forma abrupta acaba desnorteando a pessoa. Sim, então a gente precisa ter a compreensão que é como se você estivesse com muita sede e tivesse diante de você uma água que está contaminada, embora esteja mais acessível, e uma outra água que está um pouquinho distante, que ela tem um sabor que você não gosta exatamente naquele momento, mas que ela é pura, e ela é cristalina e ela vai te fazer bem. Pelo que você opta, mesmo estando com muita sede e tendo mais facilidade de acessar essa primeira água que está contaminada, né? Então, se você tem um motivo muito grande para cuidar de si, você caminha um pouco mais e acessa a outra. Isso acaba voltando porque a gente falou desde o começo da aceitação, né? Isso. Quando a pessoa realmente aceita a situação que ela tá, ela compreende o que ela tá vivendo, ela vai conseguir se esforçar e ela vai conseguir seguir um caminho. Isso acaba virando um puxando o outro, né? Então acaba fazendo mais ou menos os pontos que a gente acabou conversando. Então primeiro vem a aceitação, a autoaceitação, na verdade. Sim. Depois vem o entendimento sobre a doença, depois vem aquele momento que você vai explicando para os demais, vai mostrando como é seu dia a dia, até conseguir transformar todo ali o seu redor e com as pessoas que você vive, né? E vai conseguindo tornar a vida mais feliz, tornar a vida mais fácil do que parece. É uma questão de habituação, como o nome do nosso projeto aqui, né? Habitue-se. Se você se habituar a isso, quanto mais você se expor a essas experiências, mais você se habitua a elas. E aí, com isso, você torna a sua experiência na vida mais prazerosa, mais feliz. Tá ótimo. Cíntia, muito obrigada pelas palavras. Fiquei muito feliz de trazer a Cíntia aqui. Ela é uma pessoa muito importante. Ela sempre tem ótimas palavras, ótimos responsabilidade. E é muito gostoso ouvir assim de pessoas que a gente admira e que entendem o nosso lado. Eu fico realmente muito feliz de ter você aqui, muito mesmo. E obrigada. É um agradecimento não só meu como celíaca, mas eu acho que de vários outros celíacos, que eu acho que vai ser muito importante todos ouvirem e entenderem o quanto é fácil ser feliz, mesmo vivendo com restrição.
Muito obrigada, Ana, pela oportunidade. Para mim foi uma grata satisfação. Você sabe o quanto eu te admiro, e inclusive pelo trabalho incrível que você está fazendo de levar para as pessoas informação, autoconhecimento e estímulo para que elas possam ter uma vida mais feliz. Obrigada.